Com quantos pontos se faz um podcast? Nossa, não faço a menor ideia. Então vamos fazer o nosso podcast sem ponto. Gostei. Corre lá, pega seu café um geladinho, porque Está no ar o podcast mensal do Jornal O Ponto, feito por alunas e alunas do curso de Letras da Unilab, Campus dos Malês. bom, Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Sem Ponto. Que alegria ter você aqui no nosso terceiro episódio, olha só que incrível. Então, hoje nós vamos ter uma conversa muito importante e muito maravilhosa sobre autoempatia. A gente vai aprender como é que a autoempatia pode nos ajudar a lidar com esse momento crítico que estamos vivendo, a lidar com nossas responsabilidades, com nossos sentimentos mais difíceis. Vamos acompanhar? bem-vindos, meninos e meninas. Espero que vocês estejam bem. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Sem Ponto. Hoje a gente vai ter companhia boa aqui, hein? Oi, Débora, como é que você tá? Oi, Belisa, tô bem, e você? Eu tô bem também. Estava ansiosa para a conversa que a gente vai começar tendo aqui hoje. Você pode falar mais um pouquinho pra gente com quem vai ser? Estou muito feliz e empolgada de participar do nosso podcast, principalmente porque a gente vai ter uma companhia muito especial hoje. A gente vai conversar com a Cris Chaves, que é cofundadora da CNV Brasil, e ela vai nos ajudar a entender um pouquinho sobre empatia, autoempatia e como isso pode nos ajudar na nossa vida acadêmica enquanto estudantes da Unilab. Conversa que chegou bem na hora do final do semestre, hein? Que já deve estar todo mundo ficando doidinho. Mas vamos lá. Oi, Cris, tudo bem? Seja bem-vinda. Oi, Belisa. Oi, Débora. Que delícia estar aqui com vocês. Acho que muito mais do que falar da CNV, falar da minha experiência também na vida acadêmica, vai ser gostoso trocar informações com vocês, bater papo, saber do que está se passando aí também, das dificuldades, dos desafios, e como que a gente pode cuidar disso a partir, então, da nossa prática e dos nossos conhecimentos de comunicação não violenta. Obrigada pelo convite, desde já. Feliz por estar aqui com vocês. A gente também está muito feliz de ter você aqui. E a gente queria primeiro pedir para você se apresentar para a gente, né? E também nos ajudar a entender um pouquinho sobre o que é a CNV Brasil. Então, até para me apresentar, eu sou a Cristiane Chaves, e aí as pessoas me chamam de Cris, e eu gosto também do Cris, me sinto mais próxima. Nós somos o Instituto CNV Brasil, então, além de mim, temos outras 6 mulheres, então são 7 mulheres que compartilham a CNV, praticam a CNV também dentro do Instituto, está em constante estudo também da prática da comunicação não violenta. Então, comigo hoje eu trago a Lili, a Jade, a Érica, a Nola, a Lu e a Flavinha. Então, sempre quando a gente vem para um podcast, a gente gosta de nomear que eu estou aqui hoje também em função desse apoio que eu tenho das outras 6 que estão cuidando de atividades internas do Instituto. Então, gosto sempre de nomear que somos uma equipe. E aqui hoje com vocês estou eu para contar também um pouquinho da minha prática de CNV na vida acadêmica em função do doutorado que eu estou vivendo, né, nesse momento, e como a CNV tem me apoiado, tanto para autoempatia, quanto para fazer pedidos que eu preciso para o meu orientador, contar das minhas necessidades aqui, o que é importante para mim, num momento de desafio. Então, vai ser gostoso bate-papo. E para falar de CNV, né? O que é essa tal CNV? Como que ela apoia, assim? E aí eu não gosto de trazer a CNV como uma técnica. Muitas pessoas falam dela como técnica, como metodologia. Eu gosto muito de falar da CNV como uma nova consciência, assim. Como eu estou consciente do que está se passando comigo, do que eu estou sentindo, do que é importante para mim naquela situação e como que eu vou fazer pedidos, então, que garanta com que eu tenha, né, mais compaixão comigo, né, mais empatia comigo mesma, mais condições de expressar aquilo que é importante para mim e mais condições e habilidades também de escutar aquilo que o outro está me dizendo, desde um lugar de ter foco também, né, nas observações, no que a pessoa está sentindo, no que ela está precisando, e quais são os pedidos também que eu estou escutando numa fala
que vem do outro em direção a mim, e às vezes não chega da forma como a gente gostaria de escutar, mas a CNV traz uma curiosidade genuína, tanto porque está se passando com a gente, como que está se passando com o outro. Então, é uma consciência de ativar conscientemente mesmo a nossa natureza compassiva e identificar qual que é a violência, né, que nos impede de estar agindo a partir do coração, assim, a partir daquilo que é tão precioso para a gente. E isso passa por reconhecer a nossa violência invisível, a nossa violência estrutural, a nossa violência como um todo, né? Como a gente tem vivido hoje num mundo que é dito como violento, né? Então, passa também por essa consciência de reconhecer a violência e buscar um caminho diferente para olhar. É uma mudança de um foco de atenção, eu diria, né? Onde eu não estou no julgamento do certo e do errado, mas eu estou muito curiosa ali para entender de onde a gente está se movendo, assim, o que nos move, o que é importante para a gente, quais são as necessidades que nos movimentam naquele momento. Cara, eu acho muito legal você ter falado isso, porque logo que eu tive contato com esse conceito, né, de comunicação não violenta, eu fiquei, tá, mas gente, a gente vive num mundo violento, tem muita coisa que atravessa a gente em variados níveis, e aí a gente recebe isso de formas que não são, como eu posso dizer, formas de paz, né? E assim, na minha opinião, tem coisas que a gente precisa mesmo ter uma certa força de reação. Aí quando eu ouvi comunicação não violenta, eu fiquei, mas e aí? É pra gente não ser violento? Como que é isso? É pra gente não reagir às coisas? Como que esse conceito funciona? É bacana você ter trazido exatamente esse ponto, Belisa, assim, porque às vezes, quando a gente começa a estudar CNV, a gente acha, agora eu vou ter que ser bonzinho. Nossa, agora eu vou ter que aguentar tudo que a pessoa está me falando e eu não posso reagir, assim. E algo que você traz que é como uma força, né? Então, essa força de como eu vou reagir a uma violência de forma não violenta. Então, é um convite para a gente, sim, tem uma certa força, inclusive na CNV, a gente pode trazer um grito girafa, que a gente brinca, que é quando eu estou com muita energia, mas as minhas falas, elas não vêm para enfrentar o outro, mas sim para colocar como a ação do outro me impacta, para dar a oportunidade do outro conhecer como aquela fala dele, como aquela ação dele está impactando a minha vida. E aí a gente vai focar a nossa atenção em contar para o outro como que esse impacto chega para a gente e o que é importante para a gente. Então, a gente convive no mundo com muita violência, sim. Às vezes essa violência é inclusive em relação a nós mesmas, porque a gente tá, né, a nós mesmos, assim, eu tô, às vezes, me contando tantas histórias sobre mim, e no mundo acadêmico, assim, nossa, que eu sou incompetente, que eu sou procrastinadora, que eu sou relapsa, tem tantos julgamentos que são violentos conosco, e ao mesmo tempo eu posso partir exatamente daí, porque é aqui nesse julgamento, por exemplo, de achar que eu sou procrastinadora, que eu vou identificar a minha necessidade de eficiência, de fluidez, sabe? De realização no meu trabalho, para concluir meu TCC, para concluir a tese. Então, os julgamentos e todo esse mundo violento, eles nos traz muitas notícias de como a gente pode reagir a isso, e isso não significa se submeter e nem se rebelar. Eu posso, sim, ter uma oposição não violenta à violência. E aí a forma como a gente vai fazer isso é que é o curioso, né? É expressão daquilo que é muito valioso para a gente sem abrir mão disso. E eu acho que a gente pode ser muito defensor, inclusive, das nossas necessidades em vários movimentos, dentro de casa, na universidade, mas fazendo uso, né, da não violência. E isso é que é mais belo, assim, da CNV, porque a gente não ignora a violência. Pelo contrário, a gente parte dela. A gente olha para aquilo que está acontecendo ali e agora, e de uma forma simples até, eu diria, a gente escolhe reagir de outra forma. Porque se eu reajo à violência com violência, eu estou na mesma moeda ali e eu estou co-criando um mundo mais violento. Agora, se eu reajo à violência, né, com a não violência, a gente consegue compreender o que está vindo também dessa violência. O que essa pessoa está querendo me dizer? O que esse movimento está me dizendo aqui? Quais são as necessidades dele? Então, eu acredito que nesse ponto, Belisa, a CNV apoia tanto a nossa autoconexão,
para saber o que é importante para a gente quando a gente está sofrendo uma violência, por exemplo, quais são os nossos limites, né? Quais são as nossas possibilidades de fazer diferente frente àquela violência, como também para olhar, essa violência está vindo de um ser humano, por exemplo. O que será que essa pessoa também está precisando? E aí, não necessariamente a gente vai fazer isso junto, no mesmo momento. Às vezes eu preciso de muita autoempatia, de muita empatia para abrir espaço para olhar para o outro. Então, não é também uma regra de que eu tenha sempre que estar conectado com as necessidades do outro. Isso é um caminho, né? É seguir, assim. Se eu quero criar um mundo não violento, eu também estou atenta às necessidades do outro. O ideal é saber quando isso vai acontecer, né? Se eu tenho condições de, num primeiro momento, ser empático, se às vezes aquilo que está vivo em mim ainda está muito forte, né? E eu não consigo, talvez, escutar esse outro de forma empática. Faz Muito sentido legal. isso para Faz vocês que sentido. estão aí? Às vezes a gente encara o termo comunicação não violenta, a gente pensa até em passividade ou em ser silenciado, e aí você mostra pra gente que não, é a gente se voltar para o que é importante pra gente. Muito forte isso. E você falou de autoempatia nesse processo, né? De empatia. E o que, assim, eu tenho visto, a gente vê muito falando, principalmente no Instagram agora, sobre empatia, sobre autoempatia e tal. Mas muitas vezes com um conceito equivocado do que é empatia, do que é ter autoempatia. Você poderia falar um pouquinho para a gente do que é essa empatia, do que é autoempatia? Sim, Débora. Tem uma frase que eu vejo muito assim nas redes, que a empatia é se colocar no lugar do outro. E aí isso me gera um estranhamento, porque se eu me coloco no lugar do outro, eu estou partindo do pressuposto que o outro experimenta as coisas como eu experimento. E não é isso que a gente quer num processo de uma escuta empática, de ter empatia com o outro. Empatia para a gente está muito mais conectada com uma curiosidade para entender o que o outro está sentindo e o que o outro está precisando numa situação. Então, não tem a ver comigo, tem a ver com o outro. Num processo de empatia, eu estou acompanhando o outro naquilo que ele está colocando. Isso não significa concordar com o outro, não significa ceder para o outro, né? E não significa impor o meu posicionamento, por exemplo, vindo de mim, do que é melhor para o outro. Quando a gente traz a empatia para a comunicação não violenta, a gente está com foco no que o outro está sentindo e precisando. E a partir daí, a gente considera essas necessidades também na nossa tomada de decisão, na nossa conversa, no nosso diálogo, para que não seja algo imposto, né? A preocupação que eu tenho em relação à empatia, quando eu escuto essa frase, se colocar no lugar do outro, é o quanto de mim tem nessa escuta que influencia, então, o que eu acho que o outro deveria fazer, que eu penso sobre aquilo que o outro deveria estar fazendo e não fez, por exemplo. Então, a CNV nos convida para essa empatia focada no acompanhar o outro, sem julgamento, se o outro está certo ou se ele está errado. Tem necessidades vivas que podem ficar quando eu escuto alguém que pensa muito diferente de mim, mas no lugar de estar numa escuta empática, eu estou curiosa para saber, tá, ele pensa assim, tão diferente da forma como eu penso, de onde que ele parte, o que é importante para ele nessa situação, então, que eu não estou vendo. Então, o processo de acompanhar me traz a oportunidade de descobrir coisas sobre o outro que eu não tenho conhecimento. Então, eu não poderia estar me colocando no lugar dele. Ele tem a vivência dele, com as experiências dele, né, na família dele, dentro da comunidade dele. Então, estar numa escuta empática e ter empatia com o outro é estar nessa curiosidade. E, principalmente, eu fico pensando, quando eu escuto que vocês têm uma diversidade cultural muito grande na universidade, né? Imagina quanta coisa diferente, né? Quantos pensamentos diferentes a gente tem dentro de uma sala de aula. Então, se a gente está ali muito querendo estar no lugar do outro, eu perco a oportunidade de ouvir esse outro e saber o que ele está me contando ali. Ainda que com uma frase que me chega, uau, não concordo com isso. Mas sim de estar ali, ok, isso não é a forma como eu penso, mas eu estou curiosa para entender o que está motivando essa pessoa a falar isso, né? A ter esse posicionamento. E aí, Débora, você traz a dimensão da autoempatia, né? Como que eu faço isso comigo? E, gente, eu brinco que às vezes a gente
eu sou a minha maior chacal, assim. Eu acho que eu me julgo mais do que as outras pessoas me julgam, porque às vezes eu tô num lugar, assim, de tanta cobrança, autocobrança, né? De querer entregar o trabalho da forma como eu imaginava que ele ficaria, com a quantidade de páginas que eu queria que ele tivesse. E tem uma vontade de pertencer, às vezes, também, né? Nossa, eu quero ser vista como uma boa estudante, eu quero entregar um trabalho que faça também que tenha um valor, né, para a comunidade acadêmica. Eu quero trilhar uma vida acadêmica assim que possa contribuir. E às vezes a gente está num lugar de não se permitir errar, assim, ou não digo nem errar, porque a gente não gosta do critério de certo e errado, mas de não fazer algo que a gente esperava que fosse feito de uma determinada forma. Por exemplo, às vezes eu posso combinar um prazo com o meu orientador e aí no meio do desenvolvimento desse capítulo eu vejo, eu não vou conseguir. E aí eu posso escolher estar no lugar de entrar na culpa e na vergonha, de falar, olha, tá vendo? Você não se organizou, Cristiane. Você deveria ter feito isso no final de semana. Você não poderia ter feito a escolha de ir para a casa de uma amiga, por exemplo. Ah, você está procrastinando, você é relapsa. Pode vir tantos julgamentos em relação a si que isso me tira a energia de fazer o que eu preciso fazer para concluir o meu trabalho. Então, a autoempatia, ela está em acompanhar aquilo que eu estou sentindo e o que é importante para mim. Por que esses julgamentos estão vindo? Né? Quando eu falo que eu sou relapsa, o que de mais precioso eu gostaria de ter? E aí a gente pode pensar, nossa, eu gostaria de honrar com o meu compromisso. Comprometimento é super valioso para mim. Nossa, a entrega, a eficiência é importante para mim. Então, eu foco a minha atenção e a minha energia em cuidar de estratégias, né, de ações que vão trazer, então, essa sensação de comprometimento atendido, eficiência atendida. Então, eu não fico aqui na culpa e na vergonha. Eu trabalho o que essa culpa e essa vergonha está me trazendo como julgamento para cuidar daquilo que é importante para mim. E aí, na autoempatia, o que é muito curioso é que eu trago o julgamento, porque eles me dão muitas pistas do que eu estou precisando. Então, eu só estou me julgando relapsa porque, para mim, é importante me comprometer, sabe? O comprometimento, a entrega é importante. Então, ele me dá muitas dicas do que é valioso e do que eu valorizo naquela situação e eu não estou tendo. A autoempatia é ter essa empatia, né? Essa curiosidade com a gente mesma. Legal, muito legal. Você tinha falado no início da comunicação violenta, essa mudança de foco, né? E aí eu senti que a autoempatia é isso. Como é que a gente, em situações práticas, assim, se você pudesse nos oferecer um exercício, que a gente pudesse colocar essa autoempatia em prática, assim, como quando, por exemplo, a gente tem um prazo de um trabalho para entregar e a gente sente que a gente não consegue fazer aquele trabalho, poxa, eu não estou conseguindo escrever esse capítulo do TCC, eu sento para escrever e não sai nada, e isso faz eu me sentir culpada porque eu tenho que entregar esse prazo, porque eu quero fazer um bom trabalho, e aí eu me sinto culpada e a culpa me deixa mais travada, enfim. Como é que, de forma prática, eu posso exercitar essa autoempatia para cuidar de mim nesse momento? Sim, bacana você trazer essa hipótese, né, do trabalho. Então, o primeiro passo para a gente entrar no exercício de autoempatia é identificar a situação que está nos incomodando. Por exemplo, nossa, estou muito chateada com o meu desempenho aqui para entregar esse trabalho, né, que eu me comprometi a entregar na data X. Então, o que seria observação nesse caso? Eu sempre faço essa pergunta, né? O que de fato aconteceu? Porque a pessoa pode me falar assim, é porque eu fiquei enrolando. Não, o que de fato aconteceu? Então, qual que é o fato aqui? Eu me comprometi a entregar o meu trabalho da disciplina X na sexta-feira à tarde. Sexta-feira a gente nomeia ainda, tá? Dia 12. Hoje é dia 10, quarta-feira à tarde, e eu não tô nem em 50%, por exemplo. Tá ali, tem um limite de 20 páginas e eu não escrevi nem 10. Isso é o que de fato está acontecendo agora. Se eu falo que eu estou enrolando, que eu não deveria ter feito isso,
esses são os meus julgamentos. Aí a gente primeiro identifica o que está acontecendo. É isso. Ok, vamos para uma segunda etapa. Tem julgamento vivo aí? Ah, tem vários. Eu sou procrastinadora, eu sou relapsa, ou se não, não tem como desenvolver um bom trabalho na minha faculdade com a minha família sendo da forma como ela é, sabe? O tempo inteiro com barulho dentro de casa, eu não consigo me concentrar, então às vezes eu posso colocar a culpa em mim, né? Tá nesse lugar de autocrítica, mas eu também posso estar com uma crítica para o outro. Ah, então isso aconteceu porque eu não tenho né, um aparato que me apoia, não tenho um bom computador, ou se não, essa pandemia que atrasou tudo, né? Olha como a gente tá. Eu tô aqui precisando me concentrar, mas aí minha irmã tá trabalhando de casa. Então, a gente reconhece esses julgamentos também, e eu gosto de colocar eles sempre no segundo passo. Então, tá, quando eu digo que a minha família, estando em casa, está me atrapalhando, que a minha família é bagunceira, que a minha família, né, a minha casa é uma zona, vamos pegar uma frase de impacto pequena. Tá, quando eu digo isso, como que eu me sinto quando eu tenho essa experiência, né, de que a minha casa não está permitindo com que eu flua? Ah, eu me sinto irritada, me sinto com raiva, ou me sinto desesperançosa, me sinto triste, enfim, a gente pode passar pela observação, ir para o julgamento e depois perguntar como é que a gente está se sentindo nessa situação. Então, já coloquei algumas hipóteses aqui. E aí, tá, por que eu me sinto assim nesse momento? O que é tão precioso para mim, tão valioso que eu não estou identificando? Ai, nossa, para mim é importante reconhecimento, talvez, né? Se eu entrego esse trabalho na data combinada, eu vou ser reconhecida e ser vista como uma boa aluna, por exemplo. Isso é importante para mim. Reconhecimento é importante para mim. Ah, comprometimento também é muito valioso. Eu me comprometi a entregar na sexta-feira, eu quero entregar na sexta. Vamos pensar em outra. Quando eu penso no julgamento da casa, ser uma bagunça, poxa, silêncio é tão valioso, ou um espaço para produzir é tão precioso para mim, sabe? É tão importante, assim, talvez até parceria do pessoal que está em casa comigo, de entender que eu estou aqui, então parceria, companhia, é tão valioso. E se eu tivesse tudo isso, eu entregaria o trabalho na data com que eu combinei. Aí é onde a gente entra para a ação, dentro da autoempatia. Ok, eu já identifiquei o que é importante para mim, nesse caso, né? Eficiência, comprometimento, reconhecimento, silêncio, um espaço, né? Uma privacidade, talvez. Então, quais são as ações que eu posso ter para cuidar disso? Então, eu saio do lugar de falar que eu sou errada, que a minha família não contribui, que a pandemia não deixa eu fazer o meu trabalho, mas eu parto para a ação. Então, tá, para um espaço silencioso, teria como, então, fazer combinados para que de um período a outro eu tivesse, por exemplo, com um cômodo livre da casa? Ou será que eu poderia, mesmo né, no cenário de pandemia, ter um canto para eu estudar, assim, que fosse contribuir? Então, a gente começa a fazer perguntas sobre quais são as formas que eu cuido das minhas necessidades. E aí eu saio desse lugar de entrar no buraco, sabe, da autocrítica, mas de ir para a ação. Então, como que eu posso cuidar disso? Até para procrastinar, né? Assim, quando eu vejo que eu estou procrastinando. Será que se eu criar horários e rotina, eu consigo fluir melhor? Então, qual que é o horário, inclusive, dentro da minha casa que eu mais consigo fluir? Será que é antes do pessoal acordar? Será que se eu acordar 1 hora mais cedo, eu consigo, então, cuidar melhor das minhas atividades? E aí, gente, aqui são só possibilidades. Cada um vai saber o que é mais factível, né? O que é possível para cada um, assim, dentro desses processos. Agora, o bacana de destacar em relação à autoempatia é que no momento em que eu entro em contato com aquilo que eu estou precisando, e me nutro daquilo, eu saio daquele pensamento que me tira energia, que é o pensamento da autocrítica, o pensamento da crítica do outro. Eu coloco a minha atenção no que eu estou sentindo, no que eu estou precisando, e aí, a partir disso, eu vou buscar ações e estratégias que cuidem dessa necessidade. Às vezes, isso envolve pedido para mim mesma, por exemplo, vou fazer aqui um cronograma
Pois é, vamos lá. Hoje é dia 10, eu tenho que entregar o trabalho dia 12. Vou fazer aqui 2 dias de um cronogramazinho, quais as horas eu vou me dedicar para esse trabalho. Vou desmarcar algum compromisso. Então, fazer um pedido às vezes para a gente mesmo, ou um pedido para o outro. Então, mãe, olha só, eu preciso entregar esse trabalho, estou com dificuldade de me concentrar. A gente pode combinar, então, da gente, de um período X a X, eu ter esse espaço para eu fluir no trabalho, ou eu posso buscar uma outra alternativa, que é um terceiro, que não é nem essa pessoa que está aqui dentro, mas dentro de casa comigo, mas uma pessoa talvez que eu possa ligar, por exemplo, Belisa, tenho que te falar um negócio, me ajuda aqui, que eu estou tão chateada. Às vezes eu peço um momento de empatia com uma outra pessoa, para esvaziar também tudo isso que está aqui. E algo que me vem agora, assim, nos processos de autoempatia, é fazer o uso das nossas redes também, sabe? Às vezes a gente não está conseguindo se dar autoempatia porque tem muito ruído na cabeça. Às vezes é tanta coisa viva aqui que eu não consigo pensar em nada além de eu não faço o que eu tenho que fazer. Eu não sou boa o suficiente. Eu não, sabe? Eu sou procrastinadora, eu sou relapsa. Às vezes entra tantas essas vozes que a gente não consegue estar com foco no que está sentindo e precisando. E aí ter uma rede de apoio, pessoas com quem eu possa compartilhar isso, pode me ajudar a limpar esses ruídos, né? Tirar esses ruídos da minha cabeça, no sentido de ser ouvida, de expressar isso que está mais vivo para chegar, então, no que eu estou precisando. Então, ter uma rede também é super importante, além da autoempatia. A gente fica pensando, e tem até vários relatos de pessoas que até têm problemas físicos, assim, né? A gente tem tratado com tanta coisa, e aí a gente desenvolve enxaqueca, dor de estômago, enfim, dores que aparentemente não tem motivo nenhum, né? Surge do nada. E aí, quando a gente vai ver, são muitas das coisas que a gente já vinha carregando na vida no geral, e de 2020 para cá não ficou mais fácil. E aí a gente estava pensando, além desse conceito de autoempatia, tem alguma outra coisa que ajude a gente a lidar melhor com as cobranças e com a culpa? Ah, bacana. Então, para mim, isso fica muito forte com essa rede de apoio, sabe? Como que eu faço grupos, como que eu me engajo, inclusive, coletivamente, para falar sobre essas dificuldades, sabe, a vida acadêmica, às vezes, ela é muito solitária. Olha, eu confesso que, assim, na graduação, inclusive, eu me sentia muito acompanhada. Mas eu estava numa outra época, né? Eu ia para a faculdade. Então, isso agora nem sempre é possível. A gente está, às vezes, vamos colocar aí, quanto tempo sem ver aquele colega de classe que a gente via todos os dias, sabe? Então, buscar alternativas de comunidade nos meios virtuais que hoje são possíveis é uma possibilidade bacana para a gente estar digerindo tudo isso que está acontecendo com a gente junto, sabe? Ouvindo o outro. Para mim, o momento em que eu escuto outras pessoas também com desafios no doutorado uau, então eu também não estou sozinha aqui. Essa dificuldade não é só minha, assim, a gente está junto nessa. Será que tem algum pedido que a gente consiga fazer para um professor, por exemplo, enquanto coletivo? Sei lá, será que esse prazo tem alguma possibilidade dele, né, ser alargado? Então, possibilidades. E, gente, pedido para CNV tem possibilidade do não, viu? Isso é bem legal a gente falar. Então, eu posso pedir para um professor alargar um prazo e ele falar, não, não tem possibilidade. Esse é o calendário e essa é a data limite. E aí, como é que a gente lida com isso também? Aí, o coletivo, ele nos apoia muito, assim. Eu pelo menos, da minha prática, não só no doutorado, mas dentro do instituto, né? 7 mulheres trabalhando juntas com filhos, casa, a vida acadêmica, então com muita coisa também acontecendo na vida, a gente tem a nossa rede ali, micro-rede, micro-comunidade de 7 pessoas para nos apoiar também. Então, esse é um caminho que eu vejo como possível. E outro também que me vem é fazer pedidos, assim. Pedidos, talvez institucionais mesmo. O que apoiaria mais vocês, né? A cuidar do que está sendo identificado aí. E isso não vem de um lugar de cobrança por algo que está errado, mas como aquilo que é muito precioso para mim e eu queria apoio para cuidar. É muito diferente também quando a gente vai com essa
busca de apoio. Então, eu quero apoio para cuidar disso que é tão valioso para mim, essa necessidade viva aqui de compromisso. Então, como que eu faço pedidos? Então, esse é uma outra estratégia aí que cuida desses momentos de desafios mesmo que a gente está vivendo, né? E aí, Belisa falou uma frase aí, assim, não tem nenhum motivo aparente. Aí eu me lembrei que essa semana estava conversando com uma amiga, ela falou assim, eu não tô bem. Cara, eu não tô bem. E não tem motivo nenhum pra eu não estar bem. E aí, na hora, eu pensei, gente, a gente tá no meio de uma pandemia, sabe? Com os números crescentes, tem tanta coisa acontecendo. Então, assim, às vezes a gente acha que não tem motivo, mas tem muita coisa viva ali. Por isso mesmo você tá se identificando triste, chateada, né? Então, parar e se escutar, ver o que a gente está precisando naquele momento pode nos dar dicas do que a gente pode fazer. Se eu vou fazer pedidos para o outro, se eu vou parar e tirar um tempo de descanso para mim, se eu vou, sabe, me encontrar, marcar um encontro com a minha turma para a gente ter momentos de descontração. Então, aí, identificando a necessidade é onde eu vou partir para as ações. Às vezes eu tô identificando nessa necessidade que eu só preciso me divertir, gente. Porque, sabe, no intervalo lá da faculdade eu me divertia, a gente conversava, batia papo, estou com saudade de conexão. Então, eu vou criar estratégias para me divertir e ter conexão com aquelas pessoas que eu tinha antes. E aí, hoje, visualizando outras possibilidades de call, de né, ligação, vídeo, ou se não mesmo conversa, grupo no WhatsApp, enfim, a gente tem possibilidades. E algo que eu gostaria de trazer nesse fechamento também desse quesito é que, sim, são só possibilidades. Às vezes algo funciona para mim, não funciona para Débora, por exemplo. E aí a gente olhar para o que funciona para a gente. E também estar tá desapegada de que a gente tenha que ter as mesmas estratégias. Talvez um grupo de WhatsApp não atenda a minha necessidade, por exemplo, de paz, de descanso, mas eu ainda quero conexão com essas pessoas que estão ali. Então, qual é a outra via, né, que eu posso tomar para cuidar disso? E o bacana é que a gente olhe para isso com uma abundância mesmo, de possibilidades. Às vezes eu estou vendo só uma, mas vocês estão vendo 2, 3, e aí num grupo de 7, a gente tem cada um vendo uma ou outra, mais possibilidades de ampliar as nossas estratégias para cuidar disso. Eu fico muito aqui pensando que antes da gente ser, nos nossos casos, né, estudantes ou, enfim, não importa o trabalho que a gente esteja, mas antes da gente ser isso, a gente é tanta coisa, a gente tem tantas funções nas nossas comunidades, nas nossas famílias, a gente tem tantas funções para a gente mesmo. E aí, o que eu queria saber é que, assim, a gente está vivendo num contexto complexo, né? A pandemia, como você falou mesmo, só piora. Tô tentando visualizar formas de apoio, mas, enfim, os jeitos que o Brasil está dando para lidar com essa pandemia parece que não são os melhores possíveis, principalmente os governamentais. Mas aí a gente queria saber como que a autoempatia pode ajudar a gente a lidar especificamente com esse momento, assim. Nossa, precioso. Vou fazer um exercício de autoempatia junto com vocês aqui, porque também estou buscando formas de lidar com isso. Para mim, acho que fica muito vivo o entender onde isso me toca, porque a gente é tocado de formas diferentes também, né, com tudo isso que está acontecendo. E aí olhar para tudo isso que está fora e se sentir impotente tira a nossa força também, né? Então, para mim, um exercício forte de autoempatia é olhar para o que eu posso cuidar no meu cenário, assim, tipo, como eu posso cuidar de mim diante disso tudo que está acontecendo, né? Então, tem alguns dias em que eu tô mais raivosa, sabe, assim, com raiva, com, poxa, e aí tá tendo momentos de autocuidado comigo, de parar, respirar fundo, me acalmar, entender o que eu tô sentindo ali, um exercício que tem me apoiado. Então, para mim, vai muito além do eu tô vivendo aqui e eu não tenho esperança de que isso melhore tão cedo. Eu acho que vai além desse lugar de desesperança, assim. Nossa, o que eu espero, sabe, depois dessa pandemia? O que é importante para mim? E aí cuidar disso
Às vezes eu nem vou ter estratégias de imediato, mas é como eu paro para cuidar do que está vivo aqui. Se tem algo que eu posso fazer para mim nesse momento, sabe? É olhar para o que eu estou sentindo aqui. Para mim foi aí colocando um exercício de autoempatia, assim, que eu faço diariamente. Quando eu preciso, por exemplo, de livros que estão do outro lado do Atlântico, assim, porque o doutorado que eu faço é em Portugal, né? Então, às vezes, eu preciso de apoio que vem de lá e isso é físico e eu não consigo acessar virtual, sabe? Então, os momentos de empatia, assim, de autoempatia passa por isso, por reconhecer os desafios, por, sim, reconhecer um luto de que a gente está vivendo um momento desafiador, complexo para a gente enquanto indivíduo, mas para a gente enquanto sociedade, para a gente enquanto país, enquanto nação, enquanto mundo, né, e comunidade mundial, reconhecer em lutar o que a gente não consegue mudar agora e pensar nos pequenos passos que a gente pode dar, sabe? Dia após dia, para se cuidar durante esse processo e para cuidar da gente enquanto comunidade, enquanto nação, enquanto mundo globalizado que está sofrendo com isso. Eu acho que passa muito por cada um ver a forma que pode contribuir, sabe? E como que você está se sentindo, porque você pode estar irada com um decreto que saiu, por exemplo, e eu posso não estar acessando aquilo também. Essa emoção que você está acessando, talvez eu esteja acessando tristeza ou desesperança, e também abrir conversas que não venha desde o lugar de julgamento, mas de um lugar de compreensão de como a gente está vivenciando a pandemia, também é uma possibilidade de se cuidar, assim. Porque quando a gente ouve perspectivas diferentes sobre o mesmo assunto, a gente vai também vendo como aquilo está reverberando na gente. Então, para mim, ele passa por esse momento, entender o que está se passando comigo, né? O que eu estou sentindo e o que eu estou precisando, e a partir disso também me abrir para entender o que está se passando com outras pessoas que elas estão sentindo e precisando nesse momento. E aí a gente vê também possibilidades que a gente tem de apoiar. Se tem essa possibilidade viva, o que surge, né, de forma criativa. Às vezes é a gente movimentar algo dentro da nossa casa, em meio virtual. Tem tanta coisa assim que dá para fazer. E aí quando a gente está apegado no que está ruim, a gente está se desconectando dessa abundância, dessa criatividade de fazer algo diferente, né, a partir desse desafio. Então, acho que é isso. Se conectar, reconhecer, enlutar, dar espaço para a criatividade fluir e ir pensando em formas e pequenos passinhos. Às vezes é só comigo hoje, aqui e agora, tirar 15 minutos de descanso antes de voltar para a próxima atividade. É tão bonito isso, né? E a gente ouve e dá um calorzinho no coração, assim, a gente poder usar as nossas aflições para cuidar das nossas necessidades e tal. E aí a gente fica com aquela sensação de, poxa, então a ser e vem, então a autoempatia é a solução para tudo, é a solução para todos os meus problemas, eu vou usar isso e acabou. Obrigada por trazer, Débora, porque os nossos problemas vão continuar existindo, sempre. Os desafios vão continuar aí. Tá aí, né? A gente está vendo quanto às vezes tudo que a gente planeja, inclusive, olha, vou me matricular num curso, né? Vou fazer uma faculdade, em tantos anos eu estou formada, vai dar tudo certo, daqui a pouco eu consigo um emprego e não, vem uma pandemia, às vezes a gente atrasa o curso, às vezes a vaga que a gente espera não sai no tempo que a gente espera, os problemas vão continuar acontecendo. A vida vai continuar sendo vida como ela é. E o bacana da autoempatia é nos apoiar a estar mais conscientes, então, do que é valioso para a gente, como a gente parte para ações a partir disso, né? Não do julgamento, mas do que é preciso. Então, eu não digo que ela seja a chave para todos os nossos problemas, porque eles estão aí, vão continuar, mas eu acredito que ela apoie muito a ter consciência do que é importante para a gente e, a partir dessa consciência, buscar ações práticas efetivas para modificar essa realidade que hoje eu não estou satisfeita, sabe? Eu acho que a partir daí eu consigo resultados mais conectados com aquilo que eu preciso. Se eu fico no julgamento de que o governo não me apoia, o governo não presta, a faculdade não ajuda, ou minha família, nossa,
não contribui, aí eu vou estar com foco no problema e não no que é importante cuidar para que essa realidade seja diferente. Então é isso, contribui. Da minha experiência, contribui bastante. Ah, e uma última coisa, gente, lembrando aqui, às vezes a gente não consegue estar na autoempatia, não, viu? Às vezes é muito ruído, eu já falei sobre isso, mas aí a gente tem a possibilidade de pedir apoio também. Por isso que tem vários grupos, assim, hoje um que a gente oferta são círculos empáticos, que acontecem quinzenalmente nas quartas-feiras. Então, lá é um espaço de escuta. Então, eu vou para lá para escutar uma pessoa durante alguns minutos. A gente tem dinâmicas diferentes, mas eu escuto e depois eu sou escutada em salas, em duplas. Então, essa é uma possibilidade da gente ter também apoio nesse período. Sim, a gente ia pedir justamente para você fazer essas considerações finais e compartilhar as redes sociais, os contatos, para quem quiser se aproximar mais da comunicação não violenta. Sim. Olha, a gente tem muito material gratuito no site. A gente faz blog posts que conta muito da nossa experiência, assim, de como a gente vivencia a CNV. Então, isso está lá no nosso site, institutocnvb.com.br ou institutocnvbrasil.com.br, na aba Leituras. Então, lá tem blog posts, tem e-books sobre um trabalho não violento em tempos de pandemia, tem CNV Além da Linguagem, tem um CNBook sobre maternidade também, muitas alunas são mães, então isso pode apoiar vocês aí também. E não só a maternidade, mas quem está maternando, assim, cuidando de crianças, seja no contexto de escola, seja no contexto de família, isso pode apoiar bastante. Tem o nosso Instagram, que é Instituto CNV Brasil. Tem os nossos podcasts, então vocês podem acessar o CNVcast. E também, para quem tiver interesse em mergulhar um pouquinho mais, tem os nossos cursos de introdutório e aprofundamento. E sempre em todos os nossos cursos tem seleção de bolsa também. A gente abre sempre para pessoas que queiram estar conosco, mas que não têm condições, então, financeiras de custear um curso, tem a possibilidade de pedir bolsa. Então, fica aí também um convite para vocês navegarem no nosso site, ver o que tem de conteúdo. E a gente adora também receber feedbacks. Ah, e ainda tem o nosso YouTube, Instituto CNV Brasil, para que a gente tenha alguns papos CNVs lá. A gente se diverte fazendo, porque a gente conta a história da nossa vida e como que a CNV apoiou. Então, a gente, na gestão desses conflitos, em como a gente se relaciona consigo e com o outro. Então, isso é o que a gente tem disponível hoje para apoiar também na prática da CNV. Para pessoas de língua portuguesa, a gente está fazendo alguns movimentos, inclusive, na Angola. Então, quem sabe aí depois a gente pode contribuir também com outras ofertas que extrapolem o Brasil, de forma pública, né? De forma aberta. Gente, eu acho que infelizmente a gente vai ficando por aqui. Queria primeiro agradecer a Cris, agradecer a CNV Brasil. Foi uma conversa muito boa mesmo. Realmente acho que vai ser bem importante para esse momento que a gente está vivendo agora, para o semestre que está acabando, para os próximos semestres que vão começar e para o nosso dia a dia mesmo, né? Porque, como eu falei, realmente a gente é muita coisa a mais além de ser estudante. E é sempre bom ter alguma coisinha para ajudar na vida. Obrigada, Belisa. Foi um prazer estar aqui com você. E a gente também reforça assim, que o nosso canal está aberto para quem está nos escutando. Se tiver alguma dúvida, pode mandar para a gente também. Foi um prazer esse bate-papo. Eu me sinto até mais descansada. Eu iniciei um podcast bastante cansado, mas falar de algo que é valioso para a gente já traz uma outra energia também, né? Obrigada pela companhia. Para finalizar, a gente queria só ressaltar que a CNV, a autoempatia,
E vários outros conceitos que a gente discutiu aqui hoje auxiliam a gente a lidar com os nossos problemas nesse período e também fora dele. Mas a conversa que a gente teve aqui hoje não perde de vista e nem deixa de considerar as violências estruturais que nós passamos durante as nossas vidas. Essas ferramentas são formas de reduzir os impactos no nosso corpo, nas nossas relações mais próximas e diretas, mas não invalidam todas as outras lutas e todas as outras formas de lutar que a gente trava durante nossas trajetórias universitárias e durante a nossa trajetória de vida. Chegamos ao fim de mais um episódio do nosso podcast Sem Ponto. Mas como vocês sabem, esse não é o ponto final. Nossa conversa continua lá nas nossas redes sociais. Mandem suas exclamações e interrogações, quem sabe reticências. Um cheiro, a gente se fala!